entregou essa noite diz a respeito da visão. A visão dos que amam a Deus. Nós estamos em um culto de jovem, e jovem é mais descolado, né? Eu já estou um pouquinho avante, mas o jovem diria assim, ó, se liga na visão. Eu vou fazer aquilo que você pensa que você nunca vai fazer, mas um dia você vai estar aqui e vai dizer assim, olha para o seu irmão que está ao seu lado e diz assim, ó, se liga na visão. Logo, logo vai ser você que vai estar aqui. A visão dos que amam a Deus. Quando eu olho para vocês, eu vejo aqui jovens, a faixa etária de 14 a 30 e poucos, digamos assim. A maioria, talvez, naturalidade aqui mesmo de Caçu, brasileiros. Essa é a minha visão humana e natural. Eu olho aqui e vejo uma igreja repleta de pessoas, homens, mulheres, que deixaram as suas casas e vieram no domingo de Páscoa adorar ao Senhor. Essa é a minha visão, eu olhando daqui e vendo vocês. Mas há uma outra visão, e é sobre essa outra visão que eu venho falar essa noite. Uma visão espiritual. Aqui, jovens da Umadecar, mas 2 Pedro diz que não são apenas jovens, são geração eleita, sacerdote real, povo escolhido, que foi tirado da treva, que foi tirado do lamaçal do pecado, para um propósito específico, reconhecer e engrandecer o nome de Deus. Eu e você temos uma visão limitada a respeito das coisas. Veja só, vou dar alguns exemplos para você começar a me entender essa noite. Esther é uma jovem comum, e na minha visão humana, lendo o livro de Esther, eu poderia ver apenas uma órfã, uma menina de origem judaica, de origem hebraica, uma menina órfã, sem pai, sem mãe, que morava com o seu tio Mardoqueu. Se eu olho com uma visão humana, natural, eu não vejo perspectiva de futuro. Ela era cativa, ela vivia em um cativeiro. Ela não tinha perspectiva de futuro algum na visão humana. Mas Deus tem uma outra visão a respeito daquela jovem. Para Deus, Ele já vê Esther uma rainha, uma mulher que vai além do que os homens e mulheres veem. Ela ganha um concurso para um casamento com um rei Assuero. E a vida de Esther então é transformada. Ela passa então de uma órfã, de uma moça, digamos assim, comum, para uma rainha. É uma visão espiritual que Deus tem a respeito de Esther. Podemos também meditar a respeito do jovem Davi. Davi era o menor de sua casa, um jovem comum, um pastor de ovelhas, e na minha visão humana e natural, tinha um futuro limitado a ser um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas do seu pai. Mas para Deus, Davi era muito mais do que um pastor. Deus via o futuro de Davi. Deus via Davi rei. A sua visão hoje vai sair daqui diferente. A visão que você tem a respeito de si mesmo, a visão que você tem a respeito dos seus filhos, a visão que você tem a respeito do seu marido, porque o Senhor não vê como o homem vê, e o Senhor deseja que os seus olhos aqui essa noite sejam abertos, para você começar a contemplar aquilo que o Senhor tem a respeito do seu futuro. Nós lemos em 2 Reis, e nós lemos uma passagem que fala a respeito do profeta Eliseu. Eliseu, enquanto jovem, era um rapaz da roça. Isso mesmo, assim como eu sou, assim como o meu esposo é, assim como boa parte do pessoal aqui de Caçu é. Eliseu era um rapaz comum. Mas o profeta Elias, um referencial de um homem usado por Deus, o procura, sabe aonde? Lá na roça. Eliseu estava ajudando na lavoura. Ele estava arando com 12 juntas de bois. E então Elias faz um convite a ele, para que o seguisse. Na visão humana e limitada, Eliseu era um rapaz da roça,
que viveria o resto da sua vida ali. Mas para Deus, Eliseu seria um profeta, que seria citado por Jesus no Novo Testamento. Para Deus, Eliseu seria um profeta, que seria ouvido milhares e milhares de anos depois. A visão humana é limitada, mas a visão de Deus, ela contempla além disso. É uma visão macro, é uma visão perfeita. Capítulo 6 de 2 Reis. Agora nós vamos adentrar ao texto que nós acabamos de ler. Vamos agora ao contexto. Israel estava cercada por inimigos. Logo, logo você vai entender a conexão entre um texto e outro, entre tudo que eu estou falando a você. Israel estava vivendo um período de guerra, guerra civil, guerra armada. Havia um homem, um rapaz que era comum, agora já não é comum, é extraordinário. E você lendo o capítulo 6, você vai entender que em tempo de guerra, quando o rei da Síria tramava com suas tropas uma emboscada contra o povo de Israel, sabe o que Deus fazia? E até Eliseu e contava: o rei da Síria vai estar em tal e tal lugar. Eliseu corria então até o rei de Israel e falava: olhe, não passe com o seu exército em tal lugar. A Bíblia diz tal e tal. Por quê? Porque o rei da Síria estará lá. Era o rapaz da roça, que agora era espião de Deus. E então o rei da Síria começa a ficar turbado, preocupado, ansioso, pensando que havia entre os seus oficiais um traidor. Ele reúne então os seus comandantes e diz: quem de vocês é pelo rei de Israel? Quem é o fofoqueiro daqui, no bom português? E então eles respondem ao rei: olha, tem um profeta na terra de Israel, que conta para o rei de Israel o que você fala quando você está sozinho no seu quarto. Se Deus revela o que está acontecendo em um quarto do rei, imagine o seu quarto. Está entendendo o recado, né? Amém. E então o rei da Síria pede para que seja trazida até a sua presença Eliseu. Ele deseja prender Eliseu. Ele deseja exterminar Eliseu. E então ele envia uma tropa até Dotã, onde está Eliseu e o seu moço. E nós começamos a ler: e levantando-se o moço, muito cedo, de madrugada. Era apenas um moço. Na visão humana, um servo, um empregado. Mas ele tem um diferencial, e aqui eu começo realmente a pregar. Ele era apenas um moço, mas ele estava em companhia de um homem extraordinário. Jovem, você que deseja viver um futuro extraordinário, começa a rever as suas companhias. Quem é o seu referencial? Em quem você se inspira? Porque nós somos produtos daqueles que nós ouvimos, daquilo que nós vemos. Com quem nós temos andado? Quem nós temos escutado? Isso vai influenciar o seu futuro e o meu futuro. Era apenas um moço, numa manhã normal da sua vida. Mas aqui começa com um detalhe importantíssimo. Ele se levantou muito cedo. Ele começou a fazer coisas que pessoas da idade dele têm dificuldade. Quem entre nós, entre os 14 e os 20 alguma coisa, não tem dificuldade para acordar cedo? Aí você começou a pensar: irmã Kátia, você está pegando pesado.
fala de outra coisa, levantar cedo não é assunto. Mas Jesus está querendo falar com você aqui hoje. Para viver um futuro extraordinário, comece a viver uma vida extraordinária. Extraordinário quer dizer além do ordinário. Eu estou me direcionando a eles porque é culto de jovens. A palavra é direcionada a eles. Se você viver uma vida comum, o seu futuro será comum. Mas se você começar a ter atitudes incomuns, o seu futuro então começará a ser extraordinário. Quer uma dica? Levantou muito cedo. Mude os seus hábitos. Muito cedo. Muito cedo. Ele não era um cara comum. E diz que ele não apenas levantou e ficou lá, ó. Se fosse dessa era, mexendo no celular, gastando tempo com coisas. Ele saiu. E chegando nas ruas da cidade, ele se depara com algo que o fez tremer por dentro. Havia um grande exército, com carruagens e carros. Carros e cavalos na Bíblia quer dizer força, poderio. Quanto maior um exército em carros e cavalos, maior a força desse exército. Simboliza poder. E ele então fica sabendo o porquê daquele exército estar sitiando a cidade. A cidade estava toda tomada e cercada. Não demora muito para que ele entenda o que está acontecendo. Aquele grandioso exército está atrás de um homem. Sabe quem? Eliseu. Parece que eu posso ver aquele jovem correndo então e voltando para dizer a notícia a Eliseu. Ele não se desespera e sai como quem não tem destino. Talvez qualquer um de nós, ao ver aquela situação, ia pensar em se esconder numa mata, num riacho. Ele é corajoso. Ele é determinado. Ele está determinado a voltar e falar a Eliseu. Cuidado com a sua mente. A sua mente mente. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Numa visão normal e humana, ele teria todos os motivos para fugir. Mas ele é corajoso. Ele volta até o seu senhor Eliseu e diz: ai, meu senhor, que iremos fazer? Mas eu entendo por que aquele moço voltou. Lá no início do capítulo 6, ele viu um machado flutuando. Ele sabia muito bem que Eliseu já havia orado e simplesmente um rapaz havia ressuscitado. Ele tinha experiências com Deus. Sabe o que vai fazer essa ansiedade correr do seu coração? Ter experiências com Deus. Andar com quem tem experiências com Deus. Tenha as suas experiências com Deus. Elas irão te lembrar quem é o seu Senhor. Eu vivi experiências extraordinárias com Deus. Todas as vezes que eu penso em ter medo, eu olho para a face das minhas filhas Alice e Alana e eu penso: o Senhor é Deus. Eu não preciso temer. E a resposta de Eliseu para ele, sabe qual é? Fica com medo não. Quem está com a gente é muito maior do que quem está com eles. Com quem você anda está te passando confiança ou está aumentando os seus medos? Quais são os conselhos que você tem recebido? E então, Eliseu orou: Senhor, abra os olhos
do moço. E aquela oração foi respondida instantaneamente. A Bíblia diz: e Deus abriu os olhos do moço, e ele viu carros e cavalos. Carros e cavalos. Irmã Kátia, o exército da Síria tinha carros e cavalos, mas aquele moço viu carros e cavalos de fogo, de fogo, de fogo, de fogo. Não eram carros e cavalos normais, não. Eram carros e carruagens de fogo. Não era um simples exército. Era um exército espiritual e numeroso. E ele não estava ao redor da cidade. A palavra diz que o exército estava ao redor de Eliseu. Quem diz que você está só está mentindo. Há carros e carruagens de fogo ao redor de você. E a minha oração aqui nessa noite é que o Senhor abra a sua visão espiritual. O moço comum, um servo comum, em um dia comum, vê algo que está registrado na Bíblia Sagrada há mais de 2.500 anos. Era um rapaz comum, vivendo uma vida comum, e agora já é um personagem bíblico do maior livro que já existiu, a Bíblia Sagrada. Ele vê um exército numeroso e poderoso. E não para por aqui, não. Não, não. A visão do moço é aberta. E no mesmo momento, Eliseu diz ao Senhor em oração: Senhor, cega esse exército. E a Bíblia diz que no mesmo momento daquela oração, que os olhos do moço são abertos. Os olhos dos inimigos são cegados, são cegos. Ficaram cegos, não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer. Enquanto Deus te dá a visão espiritual, Deus faz os seus inimigos cegos. Deus faz os seus inimigos cegos. Não importa o que o inimigo está tramando contra você, eles serão cegos essa noite. Não importa o que o inimigo está planejando ao seu respeito, nada dará certo para eles, porque a sua visão espiritual será aberta, e a visão do mal essa noite será aniquilada para a glória do Senhor Jesus. E então, aquele exército, eu imagino assim, irmãos, minha mente é muito criativa, igual uma barata tonta, um se bater no outro. Eliseu fala: vou te levar até quem vocês desejam ver. Sigam-me. Sai o exército de cegos e tontos ao redor de Eliseu. Eu imagino o servo moço dando glória a Deus, aleluia. Que experiência extraordinária. Que experiência extraordinária que ele viveu. Eles levam um exército até Samaria, na presença do rei de Israel. E ao contrário de que qualquer exército faria, matar e aniquilar, eles serviram um banquete. E a Bíblia fala que os inimigos então deixaram de incomodar Israel. Lucas 24. A palavra diz que mulheres saíram muito cedo. Mancate, de novo, ficar assim direto, negócio de levantar cedo. De novo, ficar direto, levantar cedo. Mancate, amanhã já é segunda-feira, eu tenho que levantar cedo. Eu sei, eu também. Mancate, o que tem isso a ver, Mancate? Tudo. Tudo. É um outro cenário, mas como se fosse de uma guerra.
Jesus havia sido crucificado e morto. Os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, se espalharam todos com medo, muito medo. Roma estava implacável. A crucificação é uma penalidade muito, muito, muito cruel. Durante 3 anos e meio eles viam Jesus curando, ressuscitando mortos, fazendo obras extraordinárias. E o cenário que eles vivem então, depois daquele Shabat, depois da sexta e do sábado, é um cenário de guerra, um cenário de terror. O que eles presenciaram é algo horrível. Jesus, o mestre, havia morrido. E para eles ali toda a sua esperança também havia morrido. Mas há mulheres determinadas que levantaram muito, muito cedo. Estão lembrados do que eu contei agora há pouco? O moço levantou muito, muito cedo. Está vendo porque que eu dei a dica? Para viver uma vida extraordinária, faça coisas extraordinárias. Aquelas mulheres não temeram o exército de Roma. Com certeza elas sabiam que haviam guardas na porta do sepulcro. Elas colocaram a vida delas em risco, irmãos. Às vezes nos filmes, documentários, retrata uma cena tão, assim, romantizada. Irmãos, vocês não teriam medo? Havia um exército guardando aquele lugar, aquele jardim. Jesus havia sido morto. Estava todo mundo com muito medo, irmãos. Mulheres comuns decidem então ir até o sepulcro muito, muito cedo, com especiarias para ali preparar o corpo de Jesus. Como Jesus havia morrido na sexta-feira, já era próximo ao Shabat judeu. No Shabat não poderia então preparar os corpos. O Shabat é um período que os judeus não fazem absolutamente nada, é o dia do descanso. Mas aquelas mulheres não sabiam que o que elas viveriam naquele dia ficaria marcado por toda a eternidade. Elas estavam prestes a ver algo extraordinário, profetizado milhares de anos atrás. A ressurreição de Jesus. Nós lemos avante os discípulos no caminho de Emaús. Eles não seguiram a dica de levantar muito, muito cedo. Pelo contrário, eles fizeram tudo ao contrário. Eles pensaram, sabe o quê? Jesus já morreu. Acabou. Acabou pra gente, acabou. Ó, o que Jesus havia dito? Ficai em Jerusalém. Onde que eles estavam indo? Emaús. Em um caminho totalmente contrário. Mas Jesus não perde ninguém que é dele. Ninguém. Está achando porque não está obedecendo aquilo que a palavra diz, Jesus vai deixar você ir para Emaús? Sozinho não. Agora ele vai caminhar coladinho assim, ó, com você. Não adianta você correr do que Deus tem para a sua vida. Não adianta você pensar que porque sua vida está difícil, acabou aqui, agora pronto. Esse negócio de ser crente é difícil demais. Eu já tentei várias vezes, eu caio, levanto. Não. Vou com um amigo, vou voltar para onde eu vim. Jesus não vai deixar você voltar para trás. Jesus está indo ao seu encontro essa noite. E aqueles discípulos estavam cegos, como cegos. Porque Jesus então aproxima deles e anda lado a lado. Jesus olha para eles e pergunta assim: por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? Conta para mim. Eles falam: o quê? Você não está sabendo não? De onde você é? O que é isso? Você não sabe? Você não esteve em Jerusalém não? É mais ou menos assim.
Olha, Jesus, o Nazareno, profeta, que fez grandes milagres e grandes obras, foi morto e crucificado. Estamos indo para Emaús. E diz a Bíblia que já era tarde. E eles constrangem Jesus a entrar. E quando eles entram e servem ali o jantar, os pães, era um costume judeu que o hóspede então fizesse, a partilha do pão. E Jesus vai partir o pão. A hora que Jesus está partindo o pão, dando graças, olha quem está aqui, é Jesus. Por acaso o nosso coração não ardia quando Ele nos falava a respeito das Escrituras? Quem está aqui na minha casa? Não se assuste se seu coração começar a queimar pelas coisas de Deus. Coisas que antes você achava brega, você vai amar. Aqueles hinos da harpa antigo que você fala, minha mãe canta isso noite e dia. Daí a pouco você vai estar cantando, ouvindo no seu fone. É maravilhoso. Está achando que vai ser amanhã? Não vai ser. A palavra do Senhor diz que os olhos daqueles discípulos foram abertos e eles viram Jesus. A palavra dessa noite é: abra os seus olhos. Jesus veio abrir os olhos daqueles que estavam cegos. Jesus quer abrir os seus olhos hoje. Chega de caminhar sem saber para onde ir. Chega de temer aquilo que você nem está vendo. Chega de uma vida sem propósito na presença de Deus. Jesus quer um particular com você e é essa noite. Ele não morreu em uma cruz em vão. Ele pagou por você um alto preço. Com a permissão, a igreja pode ficar de pé? Fiquem de pé, igreja. Às vezes você está esperando ver um anjo. Às vezes você está esperando ver um movimento, um vento. Agora é você e o seu Senhor. A palavra de Deus diz: Jesus foi aos céus quando ressuscitou. E Ele disse assim: eu não vos deixarei só, enviarei o Consolador. É esse Consolador chamado o Espírito Santo que vai abrir a sua visão espiritual aqui essa noite. Eu não sou ninguém, irmãos, como o pessoal aí diz, ninguém na fila do pão, ninguém. Sou humana igual a você, com as mesmas limitações, com os mesmos defeitos, tudo igualzinho. Aqui a gente é nivelado, aqui não tem ninguém melhor, tudo é nivelado. Mas eu sei de uma coisa, eu estou pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus. E a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que eles viram, que os olhos deles foram abertos. Eu estou pregando aqui há 30 minutos dizendo: os olhos do moço foi aberto, os olhos dos discípulos foi aberto. Isso aconteceu lá em Israel, mas hoje aqui em Caçu, olhos espirituais serão abertos. E você vai começar a ter uma vida extraordinária. A vida que Deus preparou para você, a vida que o Senhor deseja para a sua vida. Chega de viver uma vida comum, chega de viver uma vida medíocre, chega de viver essa vida limitada. Por quê? Porque os seus olhos estão fechados. Quando você alcançar de Deus a visão espiritual, você então vai ver carros e carruagens de fogo. Você vai ver Jesus na sua mesa de jantar. Você vai começar a ter uma vida extraordinária. Você vai começar a viver milagres extraordinários. Cadê o irmão Ernesto para cantar para a gente?
Enquanto o irmão Ernesto canta, você vai orar assim dizendo: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos, Senhor. Faça com que essa palavra seja aplicada na sua vida hoje. Não deixa para amanhã. Às vezes o seu coração está frio, há muito tempo você não fala em línguas estranhas. Esse é o momento. Agora são 9 horas da noite. Esse é o momento de você abrir os seus olhos espirituais. Esse é o momento de você aplicar a palavra de Deus no seu coração. Feche os seus olhos comigo enquanto ele louva o Senhor. Deus, nessa noite, Senhor, nós estamos na sua presença. Eu preguei a tua palavra, Senhor, porque eu creio que ela é vida. Ela é vida, Senhor. E aqui na tua palavra diz que hoje o Senhor abre os olhos espirituais. Deus, há jovens aqui nessa noite, Senhor, precisando de um renovo do céu. Deus não rejeita